Esse final de semana, nosso amigo Edivaldo Lima, com seu quadro Realidade Inclusiva, ele fez uma entrevista com o nosso vice-prefeito João do Verdurão. Isso mesmo, o João do Verdurão, vice-prefeito, humildemente, ele recebeu a nossa equipe na sua casa. Aí tomamos um vinho mesmo, sem álcool, lógico. Tomamos um vinho, lanchamos lá, foi um bate-papo muito bacana. Mas na verdade, quem fez a entrevista, meu amigo Edivaldo Lima e nossa amiga Vanúbia, lá na casa do nosso amigo João do Verdurão. Tá aqui, não tá, Igor? Bora ver? Solta aí. Bom dia, meu amigo Reginaldo. Bom dia aos nossos telespectadores. Hoje estamos iniciando o nosso quadro Realidade Inclusiva e hoje nós vamos conversar com o seu João José Trindade, ele conhecido popularmente como João do Verdurão e também é o nosso vice-prefeito. Hoje quem vai conversar com ele sou eu e a nossa amiga Vanúbia. Bom dia, Vanúbia. Bom dia, Edivaldo. Bom dia, seu João. Bom dia a todos. Bom dia, seu João. Prazer, tá bom, estar com você aqui para a gente bater esse papo descontraído que há bastante tempo nós já estávamos querendo ter com o senhor. Eu que agradeço. Bom dia, Edivaldo. Bom dia a todos. E é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Tá certo. Iniciando a nossa conversa, Vanúbia, nós vamos fazer da seguinte forma, vamos fazer aqui num formato de bate-papo mesmo, bem descontraído. Seu João, há quanto tempo o senhor já reside no nosso município? Quanto tempo que você já mora em Parauapebas? Edivaldo, Parauapebas eu tenho duas passagens, né? Eu cheguei aqui a primeira vez no dia 1º de fevereiro de 93. Antes disso eu tinha dado uma passadinha aqui como motorista entregador, quando eu era motorista de caminhão. Eu vim aqui em 88 fazer entrega na cidade, né? Então eu tinha passado por aqui, mas eu era morador na região de Tucumã, morei em Urilândia, morei na região de Pissarra, né? Quando eu vim do Tocantins, e cheguei em Parauapebas em 93, 1º de janeiro, fiquei até o final de 96, depois fui para Marabá. No finalzinho de 96 eu fui para Marabá, morei lá por 10 anos, só que durante esse período eu trabalhava com vendas e eu fazia uma semana aqui, uma semana Marabá e uma semana Tucuruí. Então eu sempre estive aqui. Aí voltei em definitivo para cá, foi quando a gente adquiriu o comércio, no dia 20 de janeiro de 2005. Seu João, como o senhor viajou muito, todos esses lugares que você passou, o que foi que te despertou em Parauapebas, que te fez ficar aqui, te fez fixar aqui? Olha, Parauapebas foi... para você ter uma ideia, na época que eu vim para cá, eu estava em Manaus, né? Eu estava trabalhando em Manaus e, de repente, ficou muito distante da minha família, que meus pais moravam na época em Urilândia, aí eu resolvi voltar e surgiu uma vaga de trabalho na empresa que eu trabalhava aqui em Parauapebas. E como eu já tinha passado por aqui fazendo o trabalho de entrega como motorista, eu tinha aquela curiosidade de voltar, de vir aqui. E aí era uma praça muito boa para vendas e coisa e tal, e eu vim, e aquele período que eu fiquei aqui dos 3 anos, eu me apeguei muito com a cidade. E quando eu tive que ir para morar em Marabá, para ficar mais central, eu senti muito isso, né? Mas, digamos assim, foi um amor à primeira vista, eu gostei. E até porque na minha vida de caminhoneiro e de vendedor, nunca fui de apegar muito a lugares, né? Mas aqui foi realmente, a cidade era pequena, o vendedor conhece todo mundo, e aquele negócio, eu fiquei... conhecia todo mundo, e isso talvez foi assim, eu fui gostando. Então, quando foi para mim voltar para Parauapebas, que eu morava em Marabá, voltar para cá, foi muito fácil, eu achei bom. E nessa sua trajetória, seu João, conte para nós aí um pouco das dificuldades. Nós sabemos que nessa sua trajetória como empresário, a gente sabe que tem muitas dificuldades. Conte um pouco para nós aí, um pouco dessas experiências aí sua. Edivaldo, foram muitas, né, as dificuldades, né, só que a dificuldade ela é um negócio interessante, eu falo para as pessoas, aquilo que é difícil na sua vida hoje, ela é um trampolim que lá na frente ela passa a ser um troféu, né. Quando eu cheguei aqui como vendedor, foi numa situação, eu estava numa situação financeira não tão boa e eu sei que aquilo acabou despencando, tem hora que você despenca assim, né. Eu lembro que eu tinha um carro velho, desse carro velho, eu tinha até esquecido disso, o Daci que me lembrou disso depois, eu fui parar numa bicicleta, né? Eu cheguei um dia no hotel, que eu morava no hotel,
E eu tinha só uma bicicleta, a dona do hotel, que era a tia Camila ali, ela falou, perguntou, de quem é essa bicicleta? Ela falou, ela me chama de Zé Antônio, né? Aí a menina falou, essa bicicleta é do Zé Antônio. Ela falou, eu não estou entendendo. Aí ela falou para mim, essa bicicleta, eu falei, tia Camila, agora esses dias essa bicicleta, eu estou assim. Então, esse foi a primeira dificuldade que eu enfrentei aqui, né? Aí depois fiquei desempregado no final dos 3 anos que eu tive aqui, eu fiquei desempregado, um amigo meu, o Cláudio da Casa Mateus, arrumou um emprego para mim numa outra empresa, e aí foi aonde eu recomecei. E quando eu retornei para Paraupebas, já adquirindo um boteco, a grande dificuldade do pequeno empresário, Valdo, é o sistema tributário que nós temos. Ele é complexo, ele deixa a gente, às vezes, em condição de tornar-se todo dia um desistente. Né? Todo dia você fala, agora eu não vou dar conta mais, ou a dificuldade, isso é uma situação que a gente vai vivendo dia a dia, né? E a reforma tributária para facilitar as coisas do pequeno, médio e até os grandes empresários, o comerciante no Brasil, ela é inegável, ela é visível, é uma barreira que você encontra pela frente. Mas a gente tem que lidar com tudo isso. Graças a Deus nós temos a liberdade, né, de trabalhar no Brasil. O Brasil tem essa vantagem, você tem liberdade de trabalhar. Então você falou algo assim, muito pertinente, algo muito interessante referente a essa questão da reforma tributária. Qual é o seu ponto de vista referente a essa discussão que está acontecendo a nível nacional sobre a reforma tributária? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos que você acha que vai impactar para o pequeno, para o médio e para o grande empresário? Valdo, eu acho que assim, nós não temos, não existe uma outra saída a não ser a gente fazer as reformas. Isso é natural de uma casa, de uma sociedade, a gente precisa reformar. E nós estamos em todos os setores, no judiciário, no sistema previdenciário, quando você vai para a questão fiscal, nós estamos todos atrasados. Nós somos uma casa que está caindo aos pedaços. E como o sistema é democrático, parlamentar democrático, a gente precisa de união, de forças, né? Nós perdemos a oportunidade lá atrás, no governo do PT, que a gente tinha um presidente que tinha uma condição, né, dentro do Congresso Nacional de fazer esse debate, mas o presidente fugiu do debate. Agora nós tivemos uma outra, com a Dilma a gente já não tinha essa condição, a presidenta Dilma, uma pessoa trabalhadora, esforçada, mas ela não tinha essa capacidade de negociação, de dialogar com o Congresso Nacional, até porque ela não tinha essa perspicácia da política. Agora, quando veio o presidente Jair Bolsonaro, a gente achava que isso aí dava para sair a reforma. Até porque precisa. Não é porque a gente quer, não, vai inovar. Nós não estamos fazendo inovação nenhuma, a gente está perdido no caminho. Só que, lamentavelmente, eu acho que ali naquele momento, o presidente Jair Bolsonaro tinha que falar que não é 513 deputados, aqui é 514 comigo. Aqui não é 81 senador, aqui é 82 comigo. Mas ele não tem essa disposição. E aí vira esse embate, você entendeu? O Congresso Nacional estava de joelho nesse começo do mandato e a gente perde tempo e a sociedade sofre com isso, porque é um trilho. Reforma é o trilho, é como você criar uma linha férrea e você não reforma ela. Você vai ver que uma viagem que você ia gastar 2 horas, você gasta 3, 4 e às vezes nem chega. É esse que nós estamos vivendo. Então a reforma tributária, a reforma fiscal, elas são necessárias, principalmente a tributária. Na minha opinião, a primeira é a tributária, porque a gente precisa de fazer com que o custo Brasil diminua e as coisas evoluem. Nós precisamos de marco regulatório para as pessoas investirem no Brasil. Hoje nós temos o empresariado, a indústria brasileira, ela está sendo desmontada e montada na China, montada no Paraguai, montada no Uruguai. Nós estamos vendo a indústria automobilística indo embora para a Argentina agora, né? E aí isso é devido às reformas. Qualquer um que for investir, ele precisa de leis claras que dá segurança para ele. Chega a ser desmotivante, né? Muito. A gente fica vivendo um momento, por exemplo, eu vou só te dar um exemplo aqui. Questão do petróleo. O Brasil seguiu o caminho inverso dos outros países, no transporte rodoviário. O transporte que os outros países trabalham hoje para transportar carga é o transporte ferroviário. Nós
não investimos. Nós trazemos hoje, para vocês terem uma ideia, um fardo de arroz do Rio Grande do Sul até Belém, no Pará, de caminhão. O custo disso é fora do normal. E aí, o que a gente precisa? Há um grande debate. Por exemplo, nós precisamos baratear o custo desse transporte. E aí, porque tudo acontece no caminhão, o caminhão é diesel, o diesel é caro, né? Inviabiliza. Então, a gente precisava de imediato, vira greve de caminhoneiro, fala em baixar petróleo, o caminhoneiro está quebrando e coisa e tal, não resolve. Eu acho que a única saída que a gente precisa, é ter um preço diferenciado no petróleo para carga, para educação e para saúde. Por exemplo, eu tenho uma caminhonete. Não justifica eu encostar numa bomba e abastecer a minha caminhonete do mesmo preço que um caminhoneiro abastece o caminhão para carregar um fardo de arroz, por exemplo. Então, eu acho que a gente precisava criar um preço diferenciado, né, para esse transporte, para o transporte rodoviário, para o transporte escolar, para o transporte da saúde e até para a produção agrícola, para baixar na mesa das pessoas o preço. Nós estamos agora vivendo um momento difícil, as coisas subiram e o salário do trabalhador não acompanhou. Isso, vocês vão ver que logo a gente vai ter um colapso se as coisas continuarem assim. Seu João, eu acho que eu concordo muito com o que o senhor está dizendo. E eu observei que o senhor tem assim, um calor quando fala de política. O que foi que te motivou a entrar na política, assim, enquanto candidato? Que não é a primeira vez que o senhor é candidato, eu sei. Qual foi assim, a sua motivação? O que mais te chamou a atenção? É por isso que eu quero ser político, que eu quero lutar pelo povo? Ou acho que nesse segmento? Olha, eu não sei se na política, né? Mas eu gostaria, meu sonho é de ver as coisas desenvolvidas, de ver as crianças na escola, né? De ver a pessoa vivendo com dignidade. Esse é o meu sonho. E talvez o que me leva a participar da política seja essa motivação pela essa diminuição da desigualdade social, da busca pela educação, da busca por uma saúde melhor. Talvez esse é o contrapasso. Agora, o que acontece? As pessoas falam, você deve ser e coisa e tal, e um vai falando e outro vai falando, e claro que eu acho que é um pouquinho também de uma certa vaidade da gente, né? Agora mesmo eu estava certo que eu não ia participar, até porque a atividade que eu trabalho é um comércio pequeno, eu preciso estar mexendo nele todo dia. É como todo dia você tem que fazer uma massa para fazer o bolinho, né? Você tem que pendurar a banana, e se você não pendurar direito ela cai, coisa e tal. Então a gente não tem muito tempo. Agora mesmo que me levou, que eu achava que o governo devia continuar, né, com o prefeito Daci que está aí. Eu acho que o que ele fez, que ele ajudou a aprovar essa lei do aumento, essa emenda à Constituição Nacional, que isso é muito difícil, eu acho que ele foi um grande avanço. E segundo, que eu precisava entender, porque eu, particularmente, eu me sentia meio desajeitado. Eu que nunca botei o pé numa prefeitura, não entendia nada de lá. A democracia permite isso, que eu acho um erro. Uma pessoa como eu, com oitava série, poder ser candidato e chegar até ser prefeito de uma cidade como a nossa, com quase 300 mil habitantes. Então, o que me levou a participar foi esse, de ajudar esse governo, né, a trabalhar e de entender, né, e tomar até uma decisão. Eu acho que eu devo continuar na política? Não, eu acho que eu devo ficar no meu boteco vendendo banana e pronto. Né? Um tema muito relevante. São João, uma pergunta: qual o diferencial hoje do empresarial para o público? Qual a diferença do privado para o público? Hoje você vive, você conhece, tem experiências dos dois lados da moeda. Divaldo, é muito grande, sabe? Assim, o empresarial, você tem mais o foco no resultado, na produção. O caminho é mais perto. Eu quero fazer, eu posso fazer, dá para fazer. Agora, no público, o caminho é muito lento, é muito longo. As coisas precisam acontecer, mas tem um processo. E aí eu volto nas reformas. Se a gente não desburocratizar esse Estado, nós vamos continuar muito tempo nessa pendência.
O processo é lento, uma licitação é muito demorada. Quando recomeça, agora nós estamos vivendo isso, quando às vezes é o mesmo prefeito que continuou, mas tem que fazer todo aquele processo, é muito papel, é muita, você está entendendo? Muita burocracia, e isso torna muito distante. E o que me preocupa é porque a vida é muito rápida. Uma criança nasce daí, com 2 anos, ela já está precisando de escola, né? Ela precisa de saúde. E nós temos essa situação que nós temos hoje, a sociedade vive mais, nós temos uma criança que precisa de educação infantil. Nós temos o pai que está precisando de educação de qualificação. Nós temos o vô dessa criança que também está aí na média de 40, 50 anos, que está precisando de qualificação e já precisa de saúde. E nós temos o bisavô dessa criança que já está no Estado, já dependente do Estado, tanto na parte da educação, como no auxílio de aposentadoria. Então, essa sociedade está muito carregada, né? E nós tivemos um crescimento, por exemplo, numa cidade igual a nossa, que é uma cidade vizinha ao Nordeste, né? A maioria de nós aqui, nós, por exemplo, viemos de fora, e ela se carregou muito, é uma cidade muito jovem, que não tem estrutura de puxar essa carrocinha que nós temos aqui hoje. Tá certo. Hoje, politicamente, o senhor se sente realizado ou almeja futuramente galgar mais um degrau, aí um deputado estadual, federal, ou até mesmo o seu possível prefeito futuramente de Parauapebas? Como é que está hoje a realização do seu João do Verdurão, hoje, politicamente? Olha, politicamente, eu estou como diz aí, eu estou sendo observado, né? Quem vai dizer isso é a sociedade. Eu acho que as lideranças não é aquele que quer ser líder, é aquele que as pessoas indicam. Nós temos agora as eleições para deputado, eu acho que a nossa sociedade, eu estou falando sociedade, isso junta governo, sociedade, nós temos a obrigação de ter pelo tamanho da nossa cidade e a necessidade que nós temos que ter 2 vagas na Câmara Estadual. Nós temos que ter 2 deputados ali. E no Congresso Nacional, nós temos condições, estrutura de voto para ter um deputado federal. Isso talvez é um dos grandes erros que a sociedade de Parauapebas comete, até porque o sistema político partidário ele é predador. Nesse momento, os nossos votos vão eleger pessoas de outras regiões. Eu, por exemplo, sou a favor totalmente do voto distrital, porque isso te ajuda, isso fecha, né? Sim. Nós agora vivemos o sul do Pará sem nenhum deputado federal, né? Certo. É uma região né, com a população que nós temos a dimensão. Então, eu acho que, nesse momento, eu estou fazendo, digamos assim, entendendo mais ou menos o sistema. Se a sociedade optar, se eu for agora, por exemplo, você vai ter inúmeros candidatos a deputado estadual, federal, e logo em seguida vai ter a prefeito também. Se o meu nome for um dos nomes indicado, né, para mim é uma satisfação, uma honra participar de um mandato como deputado estadual, federal, ou até amanhã como prefeito, mas isso é a sociedade que vai analisar e vai dizer. Ok. Então, João, muito obrigado. Desde já eu quero agradecer por você ter abrido a porta da sua casa para nos receber. Eu acredito também que a Núbia tem muito a agradecer, né, Núbia? Sim, agradecer pela disponibilidade, pela confiança de nos trazer na sua casa. Muito obrigada. Que é isso, eu aqui agradeço vocês, muito obrigado pelo carinho, né, pela atenção de vocês, né, ao nosso cinegrafista que ajeitou tudo ali, e até pedir desculpa, que eu acho que eu dei trabalho, marcamos umas 2 vezes, não foi possível, mas quero dizer para vocês que estou sempre à disposição e é muito bom estar com vocês sempre, tá? Obrigado, parabéns a você de casa pela audiência do programa e continue assim, participando da nossa cidade. Ok. Muito bem, meu amigo Reginaldo, o quadro Realidade Inclusiva fica por aqui. Na verdade, Núbia? Sim. Até a próxima. Olha, eu já queria agradecer aqui a pessoa do nosso vice-prefeito, com a simplicidade dele, a humildade dele de receber a nossa equipe lá na sua casa. Muito obrigado mesmo, nosso amigo João do Verdurão, que sempre está aqui ao lado do nosso prefeito Darcy, dando aquela força como a sua experiência de empresário e agora como político e vice-prefeito. Também quero agradecer a nossa amiga Vanúbia, que está sempre ao lado ali do nosso amigo Edivaldo, que o Edivaldo é o âncora do quadro Realidade Inclusiva, e também na pessoa dele quero agradecer, mandar um forte abraço ao meu amigo Monteiro, a Tamires, a Maria,
como é o nome a dona Meire, com certeza, e o Elinaldo, rapaz, o Elinaldo também, um forte abraço para vocês. A todos também lá da coordenadoria da pessoa com deficiência. Vem pra cá, pra essa câmera aqui, que eu quero dizer pra você que no próximo bloco nós estaremos aqui com o nosso cantor Cauã Santos, cantor mirim, que vai cantar aqui. Ele esteve em várias redes sociais, ele esteve em várias emissoras de televisão, e eu também não poderia deixar de trazer ele aqui no nosso programa A Festa. Eu quero ver ele fazendo aqui a festa dentro do nosso programa, tá joia? Ei, vamos para um breve intervalo. Quero agradecer também ao meu amigo Eldo Miranda, rapaz, Eldo Miranda que está aqui, que vai apresentar, olha essa câmera aqui, o Eldo Miranda que vai apresentar o Dia dos Namorados, uma matéria muito bacana que ele fez, eu achei muito legal. Vamos colocar aqui também no nosso programa A Festa, mas é daqui a pouquinho, viu? Porque